A semana começou para o mercado da soja, mas com o mercado ainda bem sem direção, num comportamento quase técnico, sem muitas grandes notícias por trás dessas movimentações contidas dos futuros negociados por lá. Aqui no Brasil, isso também vai se refletindo com certa estabilidade dos preços. Tudo assunto para a gente tratar agora com Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já nos fazendo companhia nessa tarde de segunda-feira. Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor por aqui. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Que coisa, hein, Vlamir? Se esse Chicago continua nesse chove não molha, e isso é uma falta mesmo de notícia, o mercado precisa de novidade, ou ele está se preparando, se ajustando para receber esses relatórios, no plural, né, que o USDA traz na segunda-feira que vem, dia 31 de março. Olha, em princípio é proteção, né, frente ao relatório, como as especulações sobre a área de... Uma coisa que está circulando entre os analistas e operadores de Chicago é que todo mundo aposta em queda de área. Então, vai reduzir a área de soja. Isso é meio unânime. Mas o quanto, aí fica aquela dúvida, né? Então, essa redução de área que na semana que vem pode determinar. O mercado talvez perdeu os US$ 10, que ele vem sustentando bem nessa semana, que eu acho difícil ele perder os US$ 10, porque os US$ 10 acabam desestimulando até o produtor americano, né? Se ele perdeu US$ 10, foi que nem hoje. Os US$ 10 está sendo perdido em alguns momentos no setembro, né? Que é o início da colheita americana. Então, isso também é um fator aí que o produtor americano acaba se definindo depois para plantar talvez até um pouco menos do que a projeção inicial. Então, o mercado tem trabalhado mais técnico, mas ele está longe da resistência do momento, que é os 10,5, né? Porque para ele ir para o lado da resistência, ele teria que ter notícia nova de demanda em soja americana, porque o mercado está vendo que nós estamos com exportações recordes brasileiras. Já está saindo os dados aí da CSEX que vai confirmando, né, que nós estamos com um acumulado recorde. Enquanto isso, a China comprando muito pouco, né, aquelas compras diárias lá, que o USDA não tem nem divulgado os relatórios diários, porque os volumes têm sido pequenos. Isso está sendo um fator aí que limita avanços, né? Então, o mercado muito técnico, um dia para cima, para baixo, ele tem sido mais movimentado com apelos, às vezes, que vêm do próprio trigo, né, que puxa milho para um lado e para o outro, do que efetivamente com relação à soja e seus derivados, né? Então, ela segue com barata, né? Se a gente olhar a soja de US$ 10 a 10,20, que é a maioria dos meses, é uma soja barata para os importadores em dólar, e ao mesmo tempo ela mostra pouco fôlego, né? Porque hoje, por exemplo, lá já acredito que a safra brasileira vai se definir com 170 milhões de toneladas e a safra da Argentina com 49. Então são duas safras grandes, tanto para Brasil como para Argentina. Então o mercado não vê falta de soja e com isso ele vê um limitante aí do mercado efetivo. Então a notícia nova seria a China voltando a comprar um pouco mais nos Estados Unidos, que não está acontecendo, ou o mercado já começar a se definir que o USDA vai trazer um corte maior de safra, que também não está aparecendo, né? Não está dando sinais. Então, o USDA é conservador, talvez ele corte uma área menor do que a realidade que passa na cabeça do produtor. Então, tem muita dúvida, e é a semana de dúvidas mesmo, e ela pode ser mais movimentada, alguma notícia nova que venha da Rússia para o trigo, que acaba afetando aí o farelo da soja e o milho, ou alguma notícia nova também que vem ali da Rússia e Ucrânia com relação à questão do óleo de girassol deles, né, com possibilidade de exportação para outros países, valorização de óleo, que poderia valorizar o óleo de soja. Ou seja, os derivados podem trazer mais apelo do que o grão efetivo, porque não há falta de grão nessa temporada, né?
Vlamir, como é que o senhor está enxergando esse comportamento chinês de consumo? O senhor falou, eles precisariam comprar um pouco mais nos Estados Unidos para ter essa faísca a mais para a soja negociada em Chicago. Tem espaço para isso acontecer? Tem cenário onde a China poderia olhar um pouco mais para a soja americana, incluindo esses prêmios altos aqui no Brasil? Ou mesmo com esse cenário, a China vai evitar os Estados Unidos agora pelas questões óbvias da guerra comercial? Olha, a China tem evitado, né? Porque hoje, se a gente vê os prêmios de hoje brasileiros estão mais baratos que os prêmios americanos. Nós tínhamos prêmios mais fortes na semana passada e hoje os prêmios estão um pouco menores e um pouco mais baratos que os americanos. A grande questão é que a China taxou em 10%, né, a importação de soja americana, então acaba ficando cara a soja americana. Então isso traz aí um leve apelo aí para o mercado de Chicago sofrer poucas mudanças. Ele não tem fôlego de corrida altista e, ao mesmo tempo, ele está vendo o suporte de US$ 10 como um fator muito importante e forte, né? Vlamir, como é que, na sequência disso, o que nós vamos observar? Porque temos a guerra comercial em andamento, ao mesmo tempo em que temos a nova safra americana também começando já a bater na porta. Dia 31 tem os relatórios, intenção de plantio, que eu imagino que seja o mais aguardado, e também os estoques trimestrais. O que o senhor está esperando e como é que o senhor está batendo as expectativas do senhor com as do mercado de aumento de área de milho e redução da área de soja? De fato, pode ser isso que vamos ver ser confirmado na próxima segunda-feira? É, sim, eu acredito que certamente vai ter queda de área de soja, né? Aí vamos ver se cair muito a área de soja em favor de milho, a gente tem um fator novo que vai alavancar a soja para 10,5. Com relação a estoques trimestrais, eu acredito que é difícil ele trazer uma novidade positiva, né? Porque as vendas americanas estão dentro de uma normalidade ou abaixo, e como a demanda dentro dos Estados Unidos também não está aquecida, aparentemente, ele vai olhar a questão da exportação, né? As exportações para a China, que é o maior comprador, também perdeu o ritmo nas últimas semanas, né? Então, esse relatório que ele vai representar aí agora o começo de março, né? Ele sai agora, mas ele é referente à virada de fevereiro para março, é o trimestral. Eu acho que ele não deve trazer muita novidade. Vou torcer que ele traga um estoque em queda. Aí sim, com área menor americana e um estoque em queda, ele traz um fator novo. Daí talvez nós vamos alavancar a sorte para 10,5 e a janela vai passar a ter a resistência nos US$ 11. Então, isso seria o fator. Ter uma queda de estoque, o estoque vir menor do que o mercado vem esperando, que tem uma demanda interna e um pouco de exportação adicional, junto com uma queda diária. Aí sim, certamente vai ajudar, porque daí os estoques finais americanos e com a safra menor que pode vir para frente, ele dá um visual mais positivo aí para os próximos meses e para o ano que vem também, né? E, Vlamir, se a gente olhar o programa de embarques e de venda para exportação dos Estados Unidos, são números fortes, né? São números que, hoje o número dos embarques saiu, a gente está falando de 9% a mais que no mesmo período do ano passado. As vendas para exportação também estão boas. Então, o mercado vai dividindo a energia entre todos esses fatores, Vlamir? Exatamente. Ele está vendendo mais porque a safra anterior tinha sido bem menor também, né? Então, esse é um Sim. ponto importante. E agora, com a safra foi um pouco maior, né? Eles estão exportando mais. Então, esse paralelo é o fator, né? Mas ele não tem uma novidade de uma exportação agressiva, né? Maior. Esses 9% é basicamente o que a área safra americana cresceu em relação à safra anterior, né? Então, é Vlamir, proporcional. Desculpe, Pode falar. Vlamir. Não, desculpe, me perdoe. Vlamir, enquanto o estudo está acontecendo, justamente em reflexo também em parte dessa demanda, os prêmios continuam a ser um destaque aqui no Brasil. Como é que nós estamos começando a semana para esses prêmios e o quanto disso tem refletido de fato essa demanda maior pela nossa soja? E não sendo só isso, o que mais continua a alimentar essa alta dos prêmios, Vlamir? Olha, os prêmios brasileiros em plena pico de colheita, né, vamos dizer assim, com 75% da safra colhida, mais ou menos, isso é importante porque nós temos uma agressividade de compra, principalmente da China, né?
e isso está refletindo em embarques maiores e negociações maiores. Então, hoje nós temos cerca de mais ou menos 88 milhões de toneladas negociadas, que dá quase 52% da safra. Por isso que nós tivemos a alavancagem dos prêmios. Semana passada nós tivemos o melhor momento dos prêmios da safra. Essa semana estamos começando com a semana mais fraca de prêmios que a semana passada. Então, posição abriu aí agora, comprador hoje falando em 65, a semana passada chegou a pagar 80, 85. O maio, que é um mês muito forte de exportação, hoje o comprador fala em 70, a semana passada chegou a pagar 90. Nós tivemos acima de 100 pontos no julho, hoje o comprador está falando 75, ou seja, o comprador, aparentemente, semana passada, ele se abasteceu também bem nas posições mais à frente e de prêmios. Então, o mercado de prêmios segue positivo e bem acima do que seria o normal para essa época, né? Se a gente pensasse que nessa época o mercado estaria com o produtor tendo que vender muito, ele estaria com um prêmio bem negativo, e como a comercialização aconteceu ela antecipada esse ano e continua sendo feita diariamente, e o ritmo dos negócios estão bem acima da média histórica, então isso tem sustentado os prêmios, aliado a essa questão da guerra comercial, né? Porque a taxação da China em 10% sobre a soja americana, isso deu fôlego para o prêmio brasileiro, né? Porque isso equilibra, faz equilíbrio, né? Porque o prêmio hoje brasileiro, ele entre 65 e 80 pontos, ele está pouco abaixo da média americana, que hoje a americana está de 70 a 90 centavos acima de Chicago. Então, estamos equilibrados. Mas na semana passada o nosso prêmio estava melhor que o deles, né? Então estava mais favorável, e aí em cima do apoio que vem da guerra comercial, da taxação chinesa. Como mais de 80% da soja está sendo embarcada para a China, então isso está dando fôlego para os prêmios, né? Vlamir, isso não afasta de alguma forma o comprador nesse momento, porque é momento dele olhar para a soja brasileira mesmo, inevitavelmente. Não, não afasta, porque a programação dos navios também circula o mundo com grãos. Grande parte deles agora, né, nesse mês agora de março em diante, eles são carreados para o Brasil, né, os portos brasileiros. Os portos brasileiros estão a todo vapor, né, os portos do norte, os portos do sul. Agora é pico de colheita no Rio Grande do Sul, que está entrando também, então o Porto do Rio Grande também começando a entrar com embarques acelerados. E ainda tem aquela questão de parte da soja, que o pessoal embarca alguma parte do navio na Argentina e acaba completando com volumes no Brasil. Então tem mais esses volumes, que é os navios que não chegam a carregar totalmente lá na Argentina, e vem carregar aqui no Brasil o restante com destino ao mercado internacional, e também com destino aí, a maioria deles vai ser destino à China, né? Esse começo de ano a China está dominando as compras, né? Vlamir, como é que está o nosso ritmo de comercialização, de novos negócios, né, para embarques um pouquinho mais alongados? Porque nós temos visto os nossos embarques ganharem um bom ritmo nessas últimas semanas, né? Depois de uma situação ali meio atravancada, a gente vê que os nossos embarques melhoraram. Como é que está o nosso ritmo de novos negócios? Como é que está o apetite do produtor ou do vendedor para ir a mercado, Vlamir? Olha, está rodando. Por exemplo, semana passada nós tivemos cerca de 3 milhões de toneladas negociadas, e a maior parte delas foi para a posição de embarque junho, julho e agosto. Então, ele está fluindo posições. Então, o produtor está fazendo posições para embarques lá na frente. Aparentemente, as posições para embarque abril e parte de maio já estão quase todas comprometidas, já estão todas negociadas. Então, os embarques vão ser acelerados, né? Nós vamos embarcar provavelmente nesse fechamento de março, abril e maio. Na média, os 3 meses vão dar mais de 15 milhões de toneladas por mês de soja em grão. Então, esse ritmo ele veio acelerado. E como nós estamos aí com já mais de 88 milhões de toneladas negociadas, nós estamos cobertos aí, pelo menos até junho, bem cobertos com a soja de exportação. Aí, a partir de julho em diante, ainda temos espaço, tem fôlego para continuar, mas o produtor tem aproveitado os momentos aí que dá uns picozinhos, ele tem aproveitado a relação de troca para fazer barter, e daí colocando a soja com valorização. Então, tem girado em ritmo melhor que os anos anteriores. Os negócios estão fluindo melhor que os anos anteriores, né?
Vladimir, como é que o senhor tá projetando a nossa demanda interna para esse ano? Deve ser um ano forte também para nossa indústria, eles vão vir a mercado também de forma um pouquinho mais agressiva, ou aquela mudança ou a manutenção ali do B14 deixou as indústrias um pouco mais na defensiva, ao mesmo tempo em que a gente tem uma demanda ali forte pelos nossos ovos, pelo nosso setor de proteínas de uma forma geral, como é que nós devemos entender a nossa demanda interna? Olha, a indústria está mais cautelosa, né? A indústria ela perdeu o ritmo da agressividade, está dando preferência ao recebimento de soja ainda de balcão, né? Que é a soja que o produtor colhe entrega na mão dela para fixação futura. A indústria está vendo que nós temos uma safra recorde grande, então ela não está preocupada com o abastecimento. A indústria está analisando cotações do mercado de Chicago no curto, médio e longo prazo. Como Chicago não tem muita mudança, não tem uma flutuação grande entre o presente e o futuro, então a indústria não está preocupada com cotações e realmente frustrou bastante o setor industrial essa questão do governo não passar do B14 para o B15, porque isso dá um adicional de 600 milhões de litros de biodiesel, né? Então isso estimularia ainda muito ao esmagamento. E a indústria está sentindo isso porque dá para ver que nesse começo de ano nós já estamos com quase o dobro do embarque de óleo aí na exportação do que tínhamos no ano passado, sinalizando que começou a sobrar óleo. E isso, no momento, é uma calmaria para esse setor no lado de compras. A indústria sabe que tem demanda de farelo, a demanda de farelo é 12 meses, né, é uma demanda constante, e o Brasil é exportador de farelo também, nós vamos exportar mais de 2 milhões de toneladas esse mês, então temos farelo para o mercado interno, e temos farelo para exportação. O que a gente vai ter é recorde histórico de consumo, né? Principalmente o farelo por causa do setor da ração. Né? Esse aí está batendo recorde no setor de ovos, recorde no setor de frango, no setor de suíno, porque nós estamos exportando os três, né? Até ovos aí, nós estamos crescendo muito na exportação e temos fôlego para continuar crescendo na exportação, porque há uma carência de ovo no mercado global e isso nos traz uma vantagem grande, né? O Brasil pode despontar como o maior exportador mundial de ovos, né? E é uma demanda muito justificada e o Brasil acaba sendo uma origem muito confiável nesse momento, quando o assunto é oferta, apesar dos problemas que nós temos aqui dentro também, né, Vlamir? Sim, sim, no mercado mundial o ovo, que nem o americano, está $1 o ovo, aqui no Brasil está R$ 1, veja a diferença. Azar deles, né, Vlamir? Quem tem que pagar em dólares, sorte a nossa que vamos exportar para eles, continuar abastecendo bem o nosso mercado interno. Porque o Vlamir, o presidente está aí bravo, diz que as galinhas não estão reclamando, diz que então tem algum pilantra, o presidente falou, passando a mão em alguma coisa pro ovo. Tá caro, Vlamir? Na realidade, o ovo está barato, né? O ovo mais barato do mundo é o brasileiro. A grande questão é que o brasileiro não tem dinheiro para comprar picanha, que foi prometido, e ele está comendo mais ovos. É essa a questão, está comendo mais ovos. É a saída, né? A proteína, o ovo é importante, é espetacular o consumo do ovo, está também crescendo internamente. Mas como também temos espaço para exportar, existe uma avaliação e um equilíbrio entre os valores, né? Então, Claro, e nós não estamos pagando o valor do ovo no mercado internacional, né? sem dúvida. Até agora eles não prometeram importar ovo, né? Daí trazer o ovo aqui, sai $1 no ovo lá fora e vai chegar 2 aqui. Pelo amor de Deus, hein, Vladimir Brandalize? Ô, Vladimir, pra gente encerrar nossa conversa dessa segunda-feira, a gente tá terminando o dia de hoje, esse primeiro dia útil da semana, com preços nos portos. Em que indicativos, em que médias, pra gente trazer essa base para os nossos produtores que nos acompanham por aqui? Olha, pela manhã ele amanheceu um pouco mais tímido, né? Os portos estavam entre 135 aí na posição abril até a parte de 139, 140 na julho. Tá? Agora à tarde ele já deu uma melhoradinha, dá para dizer assim que ele está com 136, talvez no abril, e ele vai para 140, 140, 50 no julho. Não tem muita diferença em relação à semana Sim. passada, as cotações estão flutuando muito pouco, porque ele estava com o dólar aí no 0,3, 0,4% melhor, e esse dólar um pouquinho melhor acabou dando fôlego aí para o pessoal da exportação manter os níveis da semana passada, mesmo com a leve queda dos prêmios, né? O indicativo de prêmio, principalmente os futuros, né? Um pouquinho menores que a semana passada. Né?
Certo. Bom, Vlamir, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa segunda-feira, já para começarmos a semana com boas análises, boas notícias, como é tradicional das suas entrevistas. Obrigada, Vlamir. Ter o senhor para nós é sempre um prazer e um privilégio. Obrigada. Eu que agradeço, um grande abraço, boa semana a todos. Obrigada, Vlamir. Um abraço para o senhor, ótima semana, até a próxima. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, a experiência de Vlamir Brandalize, senhoras e senhores. E aí, preços para começar a semana. Base Porto variando entre 135, 139 até 140. Quando a gente olha de abril a junho, julho. Vamos a 140 e 50 se vamos estendendo um pouquinho mais. Então, é o mercado brasileiro ainda muito demandado. Os nossos prêmios muito elevados, compensando esse Chicago sem direção, como explicou o Vlamir. E ao mercado internacional, futuro norte-americano, se preparando para receber os novos relatórios que o USDA traz na semana que vem. Estoques trimestrais dos grãos na posição de 1º de março e também a intenção de plantio, a primeira oficial da safra 25-26, que é o relatório mais aguardado do mercado. Ao mesmo tempo, o mercado está olhando também o entendimento e absorção do tamanho da safra da América do Sul e vendo a demanda chinesa concentrada aqui no Brasil. Precisaria ter a China comprando um pouquinho mais dos americanos para puxar e acender uma faísca no mercado em Chicago. Não tem muito espaço para isso acontecer, porque eles estão bastante satisfeitos com a soja do Brasil nesse momento e tem a guerra comercial em curso. Então, até lá, mercado de lado em Chicago, segundo explicou o Vlamir, trabalhando numa banda curtinha, de $10,05 a $10,20, algo bem perto disso. Poderia até buscar a resistência dos 10,50, mas precisa de notícia para reaquecer Chicago, coisa que, por enquanto, não tem. Vamos ver como ficarão os preços na bolsa nessa segunda-feira para concluir os negócios de hoje. A soja fecha no vermelho, mas com tímidas perdas. O maio, $10,07 por bushel, 2,75 de baixa. O julho, $10,19, caindo 2 pontos mais 25, mesma queda para o agosto, que fecha com 10,14. E o setembro vai a $10,01, com uma queda de 2 pontos nessa segunda-feira. Preços do milho. O milho fechou de lado e em campo misto. O maio e o julho subiram 0,25 para fechar o maio com 4,64 e o julho com 4,71. O setembro com $4,44 e uma baixa de 0,25. Depois, no dezembro, alta também, 0,25, $4,51. Preços do trigo agora. No trigo, as perdas foram um pouquinho mais agressivas, de 9,5 a 10,75. Assim, o maio fecha com $5,47 por bushel, o julho 5,64, o setembro 5,81 e o dezembro $6,04 por bushel nessa tarde de segunda-feira. A gente conclui por aqui este boletim de fechamento do mercado da soja. Já você recebe mais informações sobre o Cana Summit, que tem cobertura exclusiva do Notícias Agrícolas na semana que vem, direto de Brasília. Continue acompanhando a programação do Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.